Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todos. É uma satisfação imensa estar aqui novamente. Mais uma semana da nossa aula de história. Primeiramente quero pedir desculpa, a minha aparência é um pouco abatida, né? Esse é o nosso dia a dia, o tempo muda, eu mudo junto, eu tenho sérios problemas alérgicos. Quem é meu aluno já conhece, né? Já sabe, quem já está comigo há alguns anos aí, já sabe que às vezes, né, tem semanas que eu chego no colégio também assim, abatida, enfim, né? Minha alergia ataca os olhos, né? Coriza. Mas nada que impeça da gente, né, poder estar aqui batendo um papo, conversando, né, nada que impeça a aula rolar e a aula fluir novamente, tá bom? Bom, galerinha do nono ano, tá? O colégio está fazendo, né, um experimento em relação às aulas ao vivo, tá? Nós estamos iniciando com o ensino médio e, se der certo, logo, logo nós vamos iniciar as nossas aulas ao vivo, e isso sim, né, não foi liberada as nossas aulas, nossa volta às aulas agora em junho. Nós estamos na torcida para que isso ocorra logo, né? Que, como eu digo, né, está sendo muito sacrificante, né, tanto para vocês, responsáveis, quanto para a gente também, professora, muita coisa, videoaula, tem que editar, subir para o YouTube, faz relatório, faz chamada, é trabalho, tem que ver um por um, né? Na sala de aula não, na sala de aula fala assim, ó, todo mundo abrindo o livro para dar o visto, é diferente, né, no dia a dia aqui nessas aulas dessa forma, né, cada aluno faz o dever no dia que quer, e aí o professor toda hora tem que estar indo, voltando para ver quem fez, para quem não fez, enfim, né? Mas no final da luta todos nós sairemos vencedores, né? Assim, bom, na aula passada, né, nós falamos um pouquinho, né, desse módulo aqui, que agora eu não me lembro esse módulo aqui, peraí, deixa eu ver aqui, esse aqui é o módulo 12, tá? Nós estamos no módulo 12, e eu deixei essa atividade como se fosse uma atividade de aula para complementar o nosso tempo, e fiquei de corrigir hoje, logo assim que nós voltássemos, né? Então, estamos aqui nós, né, para fazer a correção. Hoje eu não vou seguir para o módulo 13, tá? Nós ainda temos um tempinho pela frente, né? Então, assim, eu resolvi hoje, né, fazer uma aula de revisão. E qual é o ponto que eu vou rever? Eu vou rever um ponto, né, alguns pontos que eu acho que são essenciais para você no nono ano compreender, tá? Que o início, né, dos regimes totalitários na Europa, fascismo, nazismo, aquilo que vai dar início à Segunda Guerra Mundial, você saber o que foi a Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria. Então, hoje eu vou tratar com vocês só a revisão, tá bom, galera? Então, hoje é uma revisão sobre esse assunto que é de suma importância. Um aluno de nono ano tem que ter essa base para saber, né, essa sucessão de acontecimentos, né, que vai levar a várias modificações, né, coisas que vão ter reflexo até hoje, né, no nosso mundo atual. Por exemplo, né, ainda uma guerra interna que existe entre o Japão e a Rússia, né, por causa de umas ilhas, enfim, né, onde o Japão perdeu ilhas para a Rússia, e até hoje a Rússia não devolveu, e eles vivem em extremo, né, confronto, né, meio que não de guerra, mas um confronto meio que interno entre eles. Só para vocês verem que é algo que já aconteceu há algum tempo, mas que a gente ainda possui coisas muito contemporâneas, né, na nossa sociedade, né, na nossa historiografia, ok? Então, vamos lá comigo, pessoal. Vamos fazer a correção da nossa atividade, livro, né? Peguem o livro de vocês para a gente fazer a correção. Deixa eu ver aqui qual é a página. Página 249. Vamos lá, tá? Bom, eu abro aqui meu livro, é óbvio que meu livro é diferente do de vocês, meu livro é o livro do professor. Como o livro do professor, né, ele já possui algumas respostas. Necessariamente, você não é para copiar essas respostas aqui. Primeiramente, que você já tem que ter feito a sua atividade. Então, se você bater o olho aqui no número 1 e ver que a sua resposta está diferente, eu não quero que você apague. Eu quero que você entenda o que você errou.
porque na verdade eu não quero que você copie a resposta que está aqui, porque isso aqui muitas das vezes é uma resposta muito intelectual, e eu não quero essa resposta automática, robótica, intelectual. Eu quero aquela resposta que o meu aluno entenda e fale com as palavras dele. Isso para mim é importante, né? Eu, como professora de história, aluno, vocês já são meus alunos, já tem aluno aí desde 6º ano comigo, sabe que eu não gosto daquela resposta robótica de cópia de texto. Eu quero aquela resposta que o meu aluno entenda e tente falar com as suas próprias palavras, ok? Então vamos lá, pessoal, aqui comigo. Número 1. Ele pergunta de que forma a Revolução Chinesa ela vai se enquadrar no contexto da Guerra Fria, tá, pessoal? Bom, o que nós vamos ver aí? Né? Que a Revolução Chinesa, né, ela vai se enquadrar nesse contexto de caráter socialista. Calma que isso ainda não é resposta, tá? Só para você entender. Tá? A China, ela é socialista, ela é comunista, tá? E aí tá dizendo que ela representou um abalo no equilíbrio das forças, uma vez que a China é o país mais populoso do mundo. Inicialmente, a China vai se tornar uma importante aliada à União Soviética. Então, vamos lá. De que forma a Revolução Chinesa se enquadra no contexto da Guerra Fria, né? Quando ela vai a fazer uso, né, do socialismo e se tornar uma importante aliada da União Soviética. É isso que você tem que entender. A priori, a princípio, no começo, ela não vai ser comunista, né? Logo no começo, ela vai fazer o uso, né, do socialismo e vai fazer uma aliança, né, do socialismo como uma medida política do seu país e vai fazer uma aliança com a União Soviética. Okay? Então, é isso que você tem que dizer, que é dessa forma que a Revolução Chinesa ela vai se enquadrar nesse contexto da Guerra Fria. 2. O 2 está embaixo, aqui do lado é o 3. Aqui, ó, 2. Né? Porque a Revolução Cubana estava em desacordo com os interesses estadunidenses na ilha. Presta atenção nessa pergunta. Por que a Revolução Cubana ela estava em desacordo com os interesses, né, dos Estados Unidos ali em Cuba, né? O que acontece? Cuba ela vai contrariar os interesses estadunidenses quando ela vai implementar, né, o socialismo, né, no seu país, tá? E aí isso vai se tornar, né, é muito perigoso para a hegemonia dos Estados Unidos, quando Cuba ela acaba aderindo a um modelo político socialista, né, que era o modelo político lá da União Soviética. Então isso, né, isso vai refletir como uma ameaça aos interesses capitalistas dos Estados Unidos, tendo uma vizinha praticamente dela ali na América, com a sua política voltada para o socialismo, tá? Então, é aí que Cuba vai entrar em desacordo com os Estados Unidos, lembrando que foi graças aos Estados Unidos que Cuba, né, conseguiu a sua independência, tá? Nós vamos ver que os Estados Unidos vai ajudar, em contrapartida vai colocar uma emenda, né, que foi a emenda Platt, onde ela poderia intervir, né, nas questões, principalmente econômicas em Cuba, e também vai instaurar uma base, né, uma base militar em Cuba. Só que aí, né, depois do golpe de Fidel, né, ele vai instaurar um socialismo lá em Cuba, que isso vai entrar em desacordo com os preceitos econômicos, né, que os Estados Unidos queria, né, não só para a ilha, mas para todo o resto da América, ok? Número 3, lá em cima, número 3, vamos subir aqui, subimos. O que foi a crise dos mísseis e como ela foi resolvida? Galera, a crise dos mísseis, né, é quando houve aquela tensão durante a Guerra Fria. Ela aconteceu durante a Guerra Fria, quando houve aquela tensão, né, da União Soviética contra os Estados Unidos. Quando a União Soviética ela vai implementar mísseis em Cuba, em território cubano, voltados, né, em direção para os Estados Unidos, né? E em contrapartida, os Estados Unidos também vai implementar, né, mísseis em outra região também, que era associada aos Estados Unidos, né, virando, se não me engano, era na Turquia, agora de cabeça eu esqueci, gente, desculpa. Ele vai implementar também voltado para a União Soviética, né? Então isso vai gerar, né, um momento de tensão. Como que ela foi resolvida? Está escrito aí, ó. Os estadunidenses descobriram e fizeram um bloqueio naval à ilha, impedindo os navios soviéticos de chegarem a Cuba. Então, uma das consequências da crise dos mísseis foi a palavra bloqueio, o embargo econômico que ela fez em Cuba, né, onde ela proibiu, né, que Cuba tivesse, né,
que outros países pudessem comercializar com Cuba, principalmente, né, que chegassem países com mercadorias de países, né, da Rússia e da União Soviética para chegar a Cuba, tá, gente? Então, isso foi um embargo que teve. Como que isso foi resolvido, né? Esse conflito foi um conflito praticamente direto, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E ele foi resolvido, né, após eles entrarem em um acordo aonde a União Soviética, ela recuou, né, e tirou os mísseis lá de Cuba que estavam em direção aos Estados Unidos, ok? Pode abrir aí. Tá. Questão 4. O que foi as leis de Jim Crow nos Estados Unidos? Galera, isso aí foram leis que foram decretadas nos estados do Sul, tá? Nós estudamos a questão da formação dos Estados Unidos. A formação dos Estados Unidos, que lá eram 13 colônias, que eram divididas em colônias do Norte e colônias do Sul. Nós vamos ver, né, ainda muita influência dessas colônias nos Estados Unidos, tá? E aí nós vamos ver, né, que foram leis, essas leis de Jim Crow, elas foram leis que foram instauradas lá no Sul, né, nos estados do Sul dos Estados Unidos, aonde, né, eles instituíram o direito de criar estabelecimentos, né, com segregação racial, tá? E isso também poderia ocorrer nos estabelecimentos e em transportes, tá? Então foram leis que permitiam tanto estabelecimentos comerciais quanto transportes fazer uma segregação racial. O que é uma segregação? É uma separação. Racial vem de raça. Não usa-se mais o termo raça, sim etnia, tá? Mas nessa época a segregação racial, ela vem instituir, como aconteceu também, né, na África do Sul, aquela questão de brancos e negros, locais onde brancos podem ir, locais onde negros podem ir, né? Assentos, né? Pontos de ônibus, assentos de brancos, assentos de negros, bebedouros públicos, né? Tinha assim, bebedouros de brancos, bebedouros de negros, enfim. Então essas foram leis racistas, né, existentes nos países do Sul, nos estados do Sul. Mas por que nos estados do Sul, gente? Porque os estados do Sul ainda possuem aqueles resquícios, né, de preconceito. Aliás, né, as colônias do Sul, elas mantiveram por muito tempo o seu modelo escravista, diferente das colônias do Norte, onde eles não tinham escravos. Ok? Prosseguindo. Número 5, ele pede para você relacionar o movimento feminista com os movimentos, né, de contracultura do século XX. Bom, galera, vamos ver primeiramente qual é a resposta que ele está dando aí. Ele está dizendo que o movimento feminista vai ganhar bastante força e expressão no século XX. Beleza. Ele vai dizer que essa luta ficou mais evidente a partir da entrada da mulher no mercado de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, né, quando os Estados Unidos, na verdade, ele começa a entrar, né, nessa guerra, ele vai mandar muitos soldados e ele vai ficar precário de mão de obra masculina nas fábricas. Então é nesse momento que as mulheres vão trabalhar nas fábricas, principalmente fábricas bélicas, indústrias bélicas, né, de armas. Então esse momento aí, e quando acaba a Segunda Guerra Mundial, as mulheres vão se achar, né? Então é nesse momento, né, que elas vão assumir uma posição de líder, uma posição de chefe de família, né, e vão começar a atuar em diversas profissões. Então a gente pode dizer que aí começa o movimento feminista, tá? Mas ele pede para você relacionar com os movimentos da contracultura do século XX, ok? E como está dizendo aí também, né, que nos movimentos de contracultura, em que tinha que prevalecer os padrões de família, né, comportamentos questionáveis, que a mulher tinha que ficar em casa, a mulher tinha que cuidar dos filhos, que o líder da casa, o chefe, é o homem e tal. Então nós vamos ver dessa forma, né, essa contracultura, né, ela vai entrar em choque com discussões, né, de setores diferentes da sociedade, principalmente de mulheres. Então vamos lá, o movimento feminista é aquele momento em que durante a Segunda Guerra Mundial muitas mulheres vão trabalhar, muitas mulheres vão assumir o posto, né, de chefe, líder da casa, né? E qual é a relação com os movimentos de contracultura, né? É um choque, vai haver um choque, né, de discussões, né, que vão englobar, né, as questões da mulher, né, da sociedade, da mulher, né, trabalhadora, com aquela mulher que tinha que ficar em casa, com a mulher tradicional, de costumes tradicionais. Então aí que vai entrar em choque, tá? Então relacionando, a gente pode dizer, né, que são discussões, né, de diferentes setores da sociedade que vão englobar isso.
vão englobar o quê, gente? Englobar, né, a mulher, né, que saiu para o mercado de trabalho, a mulher que se tornou chefe de família enquanto o seu marido estava na guerra, e em contrapartida, aquela mulher que, com a volta do seu marido, tinha que voltar a ser uma dona de casa tradicional, né, submissa, né, onde ela cuidava da casa e dos filhos. Ok? Aplicando conhecimento, nós temos aqui, né, uma charge, né, uma tirinha do Calvin e Haroldo sobre a Guerra Fria. Bom, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. É quando ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Por que nós só brincamos de guerra e não de paz, né? No caso, aí o Haroldo falou. Aí o Calvin vai ser poucos exemplos a seguir. Eu serei o destemido americano defensor da liberdade e da democracia, e você será o detestável ateu e opressor comunista. Nós estamos em guerra, então se você for atingido por um dardo, você morre e o outro lado vence, certo? Aí o Haroldo falou, entendi. Já! Aí o Haroldo foi pá! Né? Os dois acertaram, um acertou o outro, né, ao mesmo tempo. Aí o Calvin vai dizer, mas que jogo idiota, não é mesmo? Ele não aceita perder, na verdade, né? Então ele pede, né, para você levar em consideração o contexto da Guerra Fria e analisar a tirinha embaixo, a tirinha abaixo. Bom, galera, né, ela, como está dizendo, ela vai representar de uma forma simbólica, de uma forma lúdica, através dessa tirinha aí, tá? Uma importante característica da Guerra Fria, que era o equilíbrio das forças, né? Repara que um atirou no outro ao mesmo tempo. Então, não significava, né? Na Guerra Fria, nós vimos aí duas grandes potências, em que elas existiam um equilíbrio de força entre elas, né? Nós vimos a corrida armamentista, nós vimos a corrida espacial, a corrida tecnológica, né? Ambas potências, ambas grandes potências, né, emergentes, né, do século XX, né, entrando em confronto aí. Então, na verdade, existe um equilíbrio de forças, ok? Entre essas duas nações. Tá? Aí vem até dizendo aqui por essa razão que nunca talvez tenha tido um confronto direto realmente entre, né, ambos os países. 2. Estabeleça uma crítica à propaganda ao lado, tendo em vista os padrões sociais vigentes nas décadas de 50 e 60, né? Aí está dizendo, né, nessa propaganda, né, uma propaganda de gravatas, né, onde tem uma legenda, né, show its main road, né, que significa mostre para ela que o mundo é dos homens, enfim, né, ele pede para você estabelecer uma crítica, né? Bom, como a resposta aí está mostrando para a gente, ela acaba fazendo uma propaganda de um falso ideal, né? De que o homem sempre é superior, né, em relação à mulher, né? Em que a mulher teria um lugar já bem definido na sociedade, que seria de ser submissa, né? Repara aí, essa questão dela estar abaixada perante o homem, né? Ela está querendo representar a propaganda, né? Uma questão de submissão da mulher ao homem, né? Da mulher de estar servindo ele na cama. E essa imagem vai precisar uma visão que machista, né? E nós vamos ver que a partir, né, do movimento feminista da década de 60, esses padrões vão começar a ser questionados, né? Pois nesse momento as mulheres estão lutando, né, para ocupar lugares diferentes na sociedade. É muito interessante que nessa época vão surgir muitas profissões relacionadas à mulher, tá? Mulheres vão ser motoristas de caminhões, motoristas de ônibus, e é muito interessante, né, que assim, a mulher ela vai lutar muito contra essa visão machista, né, imposta pela sociedade estadunidense. Número 3, né, tem um texto aqui do discurso de Martin Luther King, né, proferido em Washington, né? Enfim, aí ele pergunta, né, quais eram as principais restrições enfrentadas pelos negros nos Estados Unidos no cotidiano. Gente, violências, né, a questão da segregação racial, onde eles tinham lugares específicos, né, para poder estarem, né, como está dizendo aí, questão de lugares de ônibus, enfim, tá? Eles não tinham direito de cursar, né, faculdade em determinados locais, enfim, e foram as perseguições que existiam daqueles grupos, né, o KKK, né, que é a questão de superioridades raciais. Então, era uma situação de bastante o quê? Como está dizendo aí, preconceito de insegurança. Questão 4.
Tem outro texto em que ele pede depois para você caracterizar um dos movimentos citados pela autora no texto, né, que foi o movimento hippie, né? Aí está dizendo aí que foi um movimento de crítica e de ruptura com os padrões conservadores da sociedade, onde esses adeptos, né, os seguidores desse movimento, eles buscavam diferentes formas, né, de se organizar na sociedade por meio de lemas de paz e amor, né? E eles acabavam criticando a guerra do Vietnã, onde eles também questionavam uma sociedade de consumo que era considerada fútil e vazia, ok? A gente não precisa se prolongar muito, não. Número 5, também tem um pequeno texto que ele fala: o trecho confirma ou vai contra a ideia de que o rock foi um elemento de rebeldia juvenil entre os anos 50, 60 e 70. Tá? Gente, o texto ele confirma essa ideia, tá? Que o rock foi um elemento de rebeldia, ok, tá? Como tá dizendo aí que é possível deixar isso bem claro durante as provocações de Tim Morrison, né? A polícia e as suas prisões de fato, né? Onde ele colocou fogo na sua guitarra. O próprio rock and roll era uma quebra dos padrões por causa do ritmo, melodias, movimentos de danças inspirados em seus compassos e da rebeldia da fã dos artistas, ok? Desenvolvendo habilidades, número 1, né, o discurso acima buscava combater, gente, a seita do KKK, que é o Ku Klux Klan, aquela organização racista, né, que acreditava numa superioridade, né, da raça branca, enfim, que perseguia negros, né, castigava e até mesmo agredia e matava, né, pessoas negras. Número 2, né, tem um texto também em que ele fala: marque a alternativa que apresenta um movimento que não se relaciona aos Estados Unidos no período abordado. Okay? Então seria a letra E, que seria os movimentos socialistas, que vai ganhar um grande espaço na sociedade estadunidense e abalar o sistema capitalista naquele país. Então, gente, o movimento socialista não houve, tá, nos Estados Unidos. Então, a letra E. 3, tem um pequeno texto que fala sobre a Revolução Cubana, né, onde instaurou um governo que, letra A, promoveu ampla reforma agrária, realizou campanhas de alfabetização em massa, né, com participação de jovens, e alinhou-se à União Soviética a partir de 61. 4. Na Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma bipolarização típica, né, do período, que foi expressa pela disputa ideológica entre os Estados Unidos, né, com o bloco capitalista, e a União Soviética, com o bloco socialista. Nós vemos a crise dos mísseis em 62, que foi um dos episódios que mais marcaram esse conflito ideológico, que representou o quê? Letra C, uma tentativa do governo soviético de Nikita Khrushchev, né, de instalar, né, mísseis em Cuba voltados para o território estadunidense. Lembrando que essa Nikita Khrushchev, né, ela vai vir depois, né, se eu não me engano, do governo de Stalin, ok? E número 5, né, observe a charge. Né, nós vemos aí, né, o tio Sam dos Estados Unidos, né, brincando, né, com uma criancinha negra, né, vamos aumentar aqui, né, e repara que a criancinha está com o nome de Cuba. Publicada em 1907, essa charge representa um modo crítico às relações desiguais de poder entre Cuba e Estados Unidos. Das afirmativas a seguir, qual apresenta o acontecimento que não expressa corretamente essa relação? Seria a letra D. Né, o governo revolucionário cubano, a despeito das pressões estadunidenses, conseguiu manter Cuba como membro da OEA, Organização dos Estados Americanos. Isso é mentira, ok? Isso é falso. Então, nós encerramos aqui a correção da atividade de casa e vamos iniciar agora a nossa aula. Né? Já se passaram alguns minutinhos. Deixa eu tentar fechar aqui, deixa eu procurar que eu nunca acerto. Ok, acertei. Bom, como eu mostrei aqui para vocês, hoje vai ser uma aula de revisão, tá? Para a gente ver alguns tópicos bem importantes. Então, hoje é aula revisão nono ano, ok? Bom, nós vamos iniciar aqui. Deixa eu abrir aqui o slide. Enfim. Bom, galerinha, durante o decorrer desse slide aqui, vai ter algumas questões que eu quero que você copie no seu caderno essas perguntas, tá? Por exemplo, eu coloquei assim, ó, eventos anteriores à Segunda Guerra Mundial. Aí eu perguntei, o que foi o Tratado de Versalhes? Então, por gentileza, eu quero que você escreva isso aí, essa pergunta, e responda para mim. O que foi o Tratado de Versalhes?
Ele foi um tratado assinado antes da Segunda Guerra Mundial. Tempo! Bom, brincadeirinhas à parte, né? Realmente era para você saber o que foi o Tratado de Versalhes. Mas o que foi o Tratado de Versalhes? Por favor, copiem aí no livro de vocês, ok? Então vamos lá. Bom, o Tratado de Versalhes, ele foi assinado em 1919, foi aquele tratado de paz, né, que foi assinado pelas potências, grandes potências europeias, para encerrar oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Então deixa eu abrir aqui a Primeira Guerra Mundial, vamos recordar, tá? Na Primeira Guerra Mundial, gente, quando terminou, muitos países se reuniram novamente, tá? E a Alemanha saiu culpada. A Alemanha acabou nesse Tratado de Versalhes, né? A Alemanha ela foi considerada culpada, né, do início da guerra, né? O que levou muitas destruições, né? Muitas perdas econômicas, né? Porque todo país quando entra numa guerra, ele perde muito dinheiro, ou vencendo ou perdendo, enfim. E aí nós vimos que nesse Tratado de Versalhes, né, a Alemanha foi colocada como a grande culpa, né, a culpa da Primeira Guerra Mundial, e ela vai ser penalizada, né, nesse tratado, nesse acordo, nessa reunião aí que houve na cidade de Versalhes, ok? Então, lembrando que o Tratado de Versalhes ele vai ser esse acordo de paz que vai ser assinado entre as nações europeias para finalizar a Primeira Guerra Mundial e colocar a culpa na Alemanha. Bom, olhando aí para o slide, nós vamos ver, né, de acordo com a culpa da Alemanha, foram estabelecidas algumas regras, né? Porque ela foi considerada culpada. É que nem quando você está de castigo, você fez alguma coisa, você é declarado culpado pela sua mãe, e aí ela vai te fazer várias restrições. Hoje você vai ficar sem celular, amanhã você não vai na casa da sua amiga, você não vai comer o doce que você mais gosta, enfim, né? Você vai ganhar várias restrições, e foi o que aconteceu com a Alemanha, né? E a Alemanha também, depois, como toda criança rebelde, vai começar a desobedecer o Tratado de Versalhes, igual você faz, né? Aí você vai pegar o celular escondido, aí você vai escondido para casa da sua amiga, aí você vai comer escondido o doce que sua mãe proibiu, enfim, né? Brincadeiras à parte. Então, olhando aí, então, algumas punições estabelecidas pelo Tratado de Versalhes. Nós temos aí restrição ao tamanho do exército, né? A quantidade de pessoas, né? A Alemanha será proibida de formar um grande exército. Nós vamos ter a perda, né, de uma parte do seu território, né? Principalmente territórios que ele já tinha conquistado. Desculpa, gente, acho que é o antialérgico. Por exemplo, terras da Alsácia-Lorena, que eram terras que ele teve que devolver lá para a França, né? Nós vamos ver que teve que pagar uma altíssima indenização, né, pelos prejuízos causados durante a guerra, e também teve que reconhecer, né, a independência da Áustria, né, gente? Então, várias outras punições ela vai ter, né, no decorrer desse Tratado de Versalhes, ok? Bom, eu trouxe aí para vocês, né, algumas disposições, alguns artigos, né, referentes a essas punições da Alemanha no Tratado de Versalhes. Então, vamos ler juntamente comigo aí. Então, nós vimos aí no artigo 45, determinou que a Alemanha tinha que ceder parte do território de Sarre, que era um território muito rico em carvão, né, durante 15 anos para a França, né. Vimos aí no artigo 51, onde ele teve que devolver territórios da Alsácia e Lorena, né, para os franceses. Artigo 102, né, determinou que a cidade de Danzig, né, cidade de Danzig, gente, é na Polônia. Era uma cidade, né, livre, uma cidade de comércio bastante, uma cidade bem portuária, né, e colocou que essa cidade seria, né, administrada pela Liga das Nações, lembrando que a gente ainda não está falando da ONU, a ONU vai vir após a Segunda Guerra Mundial. Bom, artigo 119 vai determinar que todas as colônias alemãs lá na África deveriam passar para a mão dos aliados. Então, nós vamos ver aí a Alemanha perdendo suas colônias, suas fontes de riqueza lá na África. Artigo 160, né? A questão de soldados, né? A questão da militarização
onde ele vai determinar uma quantidade máxima, né, de inscrições de pessoas para um exército, para não formar um exército muito grande. Nossa, o efeito do antialérgico. Nós vamos ver no artigo 168, né, proibição, né, de indústrias bélicas, né, somente com a aprovação, né, dos países aliados, né, no caso das grandes potências europeias. E nós vamos ver também, né, o artigo 231, que vai estabelecer o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos, né, dos aliados. Bom, isso aí, né, vai gerar, né, um desconforto, vai gerar um sentimento de humilhação, né, mediante essa situação. O povo, né, alemão, né, vai se sentir humilhado, vai se sentir em choque, né, com toda essa penalidade que ocorreu, né, no Tratado de Versalhes, né, enfim, contra a Alemanha. E aí eu escrevi no slide aqui de vocês, na Alemanha, esse trato, né, esse tratado, né, de Versalhes vai causar choque e humilhação na população, né, que contribuiu com isso para a República, a queda da República de Weimar e a ascensão do nazismo. Vai ser a partir daí, né, que muitas pessoas vão começar a ficar desacreditadas, né, principalmente do liberalismo, enfim, né, e vão começar, né, a ver, né, na figura do Hitler, né, que disseminava o nazismo, a figura do líder, a figura do salvador, que vai tirar a Alemanha de toda essa vergonha, enfim. Eu trouxe uma charge para vocês, né, aí a gente vê, né, a Alemanha toda destroçada sendo carregada, né? Enfim, né? E aí eu pergunto, número 2, outra pergunta para você copiar e escrever aí no seu caderno. Qual a ironia da charge ao lado? Tempo para copiar, tempo para responder. Vamos lá. Estou aqui aguardando. Lá, copiem essa pergunta e tentem me responder. Qual a ironia? Né? Lembrando que esse aí todo acabado está sendo a Alemanha, tá? Qual a ironia? E aí? Tá? Aquela salinha onde ele saiu, né? Foi a salinha, né, onde foi assinado o Tratado de Versalhes, tá, gente? Onde eles se reuniram, as grandes potências se reuniram, enfim. E aí? E aí, vamos responder? Vamos? Bom, vamos lá. Ela está ironizando a situação da Alemanha após o Tratado de Versalhes, ok? Né, que a Alemanha saiu praticamente destruída, humilhada, fracassada. Então é isso, né? Essa charge está querendo, né? Ela está ironizando essa parte aí da Alemanha, ok? Bom, e a partir daí, né, esse sentimento alemão de humilhação, esse sentimento de estarem no fundo do poço, é que nós vamos ver, né, o expansionismo alemão na figura de Hitler, né? Ai, pois é, gente. Professor é assim mesmo, né? Tô aqui, mas tô me segurando que o antialérgico já tá fazendo efeito. Bom, então nós vamos ver aí, né, o expansionismo alemão. Então eu trouxe para você, eu pontuei, né, eu pontuei algumas partes, né, como que o Führer, gente, o Führer em alemão é o líder, tá? Assim como nós vamos ver, né, no fascismo na Itália, o Duce, também, que é o líder, tá, em italiano. Bom, primeira coisa que você tem que saber, gente, que apesar de estar no comando do nazismo lá na Alemanha, o Hitler, ele era austríaco. Lembrando que, de acordo com o Tratado de Versalhes, né, a Alemanha ela teve que declarar, né, a independência da Áustria, né? A Áustria era uma anexação da Alemanha. E a Alemanha ela vai se separar, ela vai assinar, né, a declaração de independência da Áustria. Então, Hitler, ele era austríaco, ok? Bom, Hitler, durante o comando, né, ele vai começar a instaurar, né, por exemplo, frentes de trabalho, né? A Alemanha estava totalmente acabada, com uma economia muito baixa, né, precariamente politicamente falando.
E aos poucos, conforme eu brinquei com vocês, né, quando eu falei que a mãe de vocês, quando dá um castigo, aos pouquinhos você vai, né, passando por cima, né, tentando infringir aquele castigo. Ah, não pode usar celular. Aí você pega o celular do seu irmão emprestado, né, e conecta a sua conta ali. Ah, não pode ir na casa da sua amiga que você tá. Ah, então tá bom, eu vou ali na padaria rapidinho. Você vai na casa da sua amiga. Sua mãe fala que você não pode comer aquele doce, né, que está de castigo, e você vai lá de madrugada e pega uma colherinha bem da bordinha do doce para ninguém perceber que você comeu. Enfim, gente, é uma forma de tentar burlar, né, sem que ninguém perceba, né, aquela regra. Então, brincadeiras à parte, eu estou querendo mostrar que vai ser exatamente isso que Hitler vai fazer, né? Aos poucos, né, ele vai começar a descumprir o tratado, né, de Versalhes, sim, assim, bem pouquinho, e as pessoas vão acabar não percebendo, vão achar que não vai fazer mal nenhum, né? Coitadinho, ele tá fraco, a Alemanha tá fraca, enfim. Então é dessa forma, bem tranquilamente, sorrateiro, que Hitler vai dar aquele bote, né? Vai tornar aquela Alemanha nazista, como nós já vimos. Bom, uma das coisas, né, que Hitler vai fazer, que já infringindo, né, o Tratado de Versalhes, ele vai reabrir o alistamento militar. Lembra, a Alemanha, ela tinha que ter uma quantidade máxima de, né, pessoas se alistando. Ele vai abrir, né, o alistamento. Ele vai começar a remilitarizar certas partes. Por exemplo, ele vai remilitarizar a Renânia, né, que era uma região de fronteira com a França, né, que era um local estratégico, né, caso, né, ele entrasse num combate ou quisesse até mesmo, né, entrar no combate e invadir a França. Então, era um ponto muito estratégico e ele vai remilitarizar essa fronteira. Ele vai preparar, como eu escrevi aí no slide, vamos ler aí, galera. Hitler preparava o avanço da Alemanha sobre os territórios considerados usurpados, né, lá no final da Primeira Guerra. Bom, uma coisa também que Hitler vai fazer, ele já tinha assinado a independência da Áustria, ele vai anexar novamente a Áustria ao território alemão. E ele vai usar um argumento, né, um argumento meio que racial. Ele vai dizer que muitos membros da Áustria, né, na verdade, eles são descendentes de povos germânicos, né? Então, ele precisava anexar esse território à Alemanha porque eles são descendentes da raça germânica, né? Então, eles são, né, descendentes de povos alemães. Então, por essa razão, por essa ideologia, né, de argumentação racial, é que muitos países vão acabar também aceitando, achando, tá bom, não tem nada a ver. Na verdade, muitos, né, não estão enxergando o que Hitler está fazendo, né? E aí Hitler, né, achando que também pode mais, ele vai avançar sobre a Tchecoslováquia também, que lá na Tchecoslováquia, né, existia, né, os Sudetos, que era uma região também de bastante fábricas e indústrias, né? Ele vai dizer que as pessoas dali, que eram descendentes, né, alemães, germânicos, estavam sofrendo perseguições dos tchecoslovacos e ele precisava anexar aquele território dos Sudetos à Alemanha, tá? E nós vamos ver aí, né, sendo feita uma conferência de Munique em 38, que vão acabar dando, né, realmente, os Sudetos, que era uma parte da Tchecoslováquia, vão acabar assinando um termo que vão dar, né, esses Sudetos para anexação, né, da Alemanha, vão ser entregues, né, e aí a gente vê a Tchecoslováquia isolada e obrigada a doar, né, entregar 20% do seu território. Aí você fala, gente, mas ninguém está vendo o que Hitler está fazendo, porque até então Hitler não apresentava nenhuma ameaça, enfim, né? Muitos países, grandes potências, né, vão achar que, tadinha, a Alemanha não tá nos trazendo risco nenhum, tadinha, ela só está tentando se reerguer um pouco, enfim. Mas por baixo dos panos ninguém sabia que Hitler já estava, né, investindo em indústrias bélicas, Hitler já estava, né, reavendo o seu alistamento militar, né? Enfim. Prosseguindo aqui no nosso slide. Gente, Hitler era bonito, hein? Aí, ó.
Fora esse bigodinho, né? Tirando esse bigodinho, Hitler até que era bonito, né? Até que era um bom partido. Enfim, e voltei para cá. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o expansionismo italiano. Esse daí, esse cara de malvado aí, que também é bem bonito, bem aperfeiçoado, enfim. Esse aí é o Benito Mussolini, galera. É ele que vai instaurar o fascismo lá na Itália. Então, trouxe uma pergunta número 3, por favor, anotem. Cite algumas características do fascismo. Escrevendo aí no seu caderno. Vamos lá. Tempo. Vamos lá, galera. Anotem aí. Quero ver vocês anotando. Eu acho que eu vou pedir para vocês mandarem uma foto do caderno com essas perguntas, hein? Olha lá, hein? Tô pensando seriamente nisso. Bom, galera, vou citar aqui para vocês, tá? Deixa eu procurar aqui o slide para eu voltar aqui, né? Vou mostrar para vocês algumas características do fascismo. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. O fascismo, ele vai se caracterizar porque ele tinha um sistema político imperialista porque ele queria conquistar territórios, né, mostrar o seu poder sobre outras nações, né, no caso, né, colônias. Antiburguês, porque eles eram contra essa questão do liberalismo, né? Autoritário, antiliberal, como eu disse para vocês, antiburguês, antiliberal, extremamente nacionalista, galera. Então, anotem aí, essas são as principais características do fascismo. E eu vou explicar agora para vocês uma a uma, né? O que era o sistema o que era porque ele era antiliberal, porque ele era autoritário, enfim. Então, vamos lá comigo. Quem quiser pode estar fazendo essas anotações também no caderno, tá? Como eu disse para vocês, isso é uma aula, né, de revisão, é uma aula, né, que para a gente poder voltar, né, para poder relembrar algumas coisas que nós estamos vindo estudando e que são pontos chaves, né, pontos estratégicos de assuntos que realmente são muito importantes, né. No ano você está fechando um ciclo, então você não pode pular para o ensino médio tendo algumas ideias ainda abertas, né? Tendo algumas ideias ainda abertas, não, como eu posso dizer assim, com interrogação, né? Algumas ideias ainda com dúvidas. Você precisa chegar no ensino médio sabendo, né, esses ideais, aí, essa sequência de fatos, né, tão importantes na nossa contemporaneidade. Então, nós temos aqui, ó, vamos lá, eu tenho aqui um Estado totalitário, né? Aquele que controlava, né, todas as manifestações, né, tanto da vida individual quanto da vida nacional. Nós temos aqui, ó, gente, eu lendo aí no nosso slide, o autoritarismo, né, aquela questão de líder, né, eu sou líder, eu sou indiscutível, né, ele, né, se parecia ser o mais autoritário, enfim, é como se aquele que sabia exatamente, né, que estava preparado para ajudar a população e sabia do que a população precisava. O nacionalismo, né, é aquele que exige todo o sacrifício em prol, né, da sua nação. Nós temos aí o antiliberalismo, que eu já falei para vocês, né, onde ele defendia, né, que tinha que haver uma intervenção estatal na economia, porque o liberalismo ele detém que não pode haver uma intervenção estatal, né, na economia. Tá? E se eles eram antiliberais, eles vão dizer que o Estado tem que intervir na economia, sim. Né? Questão de protecionismo, né? Onde vai surgir as correntes fascistas, né? Dentro dessa política da Itália, tá? Nós temos também outros aí, o expansionismo, militarismo, anticomunismo e o corporativismo, né? Expansionismo, né? Aquela questão imperialista, né? Onde aquela nação lá busca, né? Locais, né? Fora das suas fronteiras, muitas das vezes, né? Para se tornar um espaço vital, né? Para que a sua nação se desenvolva, enfim. O militarismo, né? Uma organização forte militar, né? Onde esteja preparado para uma guerra, né, para o expansionismo. Nós vemos aí também o anticomunismo, né, os fascistas, tanto fascista quanto nazista, eles rejeitam, né, algumas ideias relacionadas ao comunismo, ideias como a questão da propriedade privada, né,
ideia da igualdade social, né, a ideia da luta de classes, enfim, tá? Então, por isso que eles eram anticomunistas, eles buscavam novos ideais. E o corporativismo, né, que era uma forma do Estado intervir, né, numa intrínseca, numa luta entre o patrão e o empregado, né? Então, isso é o corporativismo, né, onde o Estado está ali intervendo nessa situação de confronto, né, entre os proprietários, né, os patrões e os seus empregados, né, como está escrito aí no nosso slide, uma organização da sociedade por grupos corporativos sem a intervenção, com a intervenção do Estado. Como eu disse, ali ele vai estar ali para intervir, né, esses assuntos, né, relacionados a patrão e a empregado, ok? Então, nós trouxemos aí uma frase bem forte, né, do Benito Mussolini, quando ele fala assim, ó, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então, você vê, né, essa questão de nacionalismo, de autoritarismo desse poder fascista que perdurou um tempo na Itália, ok? E nós vamos ver também a Itália com o mesmo sentimento de frustração relacionado à Primeira Guerra Mundial. Não porque ela saiu como culpada, tá, galera? A Itália não saiu como culpada. Lembrando que a Itália, ela mudou de lado no meio, né, no meio do jogo. Ela acaba mudando de lado, né? Ela acaba apoiando a França, né? Ela acaba apoiando a Inglaterra. E ela, na verdade, ela trocou de lado porque prometeram compensações territoriais à Alemanha. Olha, tu tá aqui do nosso lado, então, ó, terminando, nós saímos vencedores, a gente vai te dar terras, né? Compensações territoriais, principalmente terras que durante algum tempo a Itália tinha já perdido, né? E aí, né, não aconteceu isso. Pois é, galera, não aconteceu isso, tá? E aí nós vamos ver, né, a Itália, né, com esse sentimento de frustração, frustrado, né? Igual quando você abre um presente achando que você ganha o seu iPhone, na verdade não é um iPhone, na verdade é só um pente para você pentear o seu cabelo, isso deixa você super frustrado, né? E aí nós vamos ver, né, Mussolini, né, entrando no poder, né, na Itália, né, através de eleições fraudulentas, onde os fascistas vão obter um grande número de votos, e aí Mussolini vai se tornar o Duce, né, Duce, que em italiano significa o líder, né, parece doce, né, mas de doce ele não tinha nada, ok. E aí nós vamos ver Mussolini no poder, e aí ele vai instaurar o seu modelo político, né, fascista na Itália. Lembra aí no nosso slide, né, ele vai acabar com liberdades individuais, vai fechar e censurar jornais, né, alguns meios de comunicação, né, quaisquer meios de comunicação que iam contra o seu governo. Ele vai anular o poder do Senado, né, assim também como da Câmara dos Deputados, e vai criar uma polícia política, né, que vai ser responsável por reprimir, né, qualquer ato, né, contra o Estado, contra o governo, contra o seu regime fascista, ok, pessoal? Tá compreendendo? Hoje é uma aula de revisão, então hoje realmente é uma aula fundamental para você tirar suas dúvidas, para não ficar dúvidas no ar. Por isso que eu estou voltando novamente e dando essa aula aqui para vocês, ok? Prosseguindo aqui, tá? Bom, galera, nós vamos ver aí o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Vamos só lembrar da Primeira Guerra Mundial, quando houve a morte, né, do príncipe, né, do príncipe austríaco, né, que foi o Ferdinando, se eu não me engano, gente. Eu sou péssima de gravar nomes. Enfim, aquilo foi o estopim. Para a Segunda Guerra Mundial, o estopim vai ser isso aí, olha, quando a Alemanha ela vai invadir a Polônia na frente norte e na frente sul, tá? Então, essa invasão em 1º de setembro de 1939, ela vai ser o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Lembrando, tá, que a cidade de Dustin, tá, que era um importante centro comercial que era administrado pela Liga das Nações até então, né? Ela ficava na Polônia. A Polônia tinha uma região bastante rica também em minérios, enfim, né? Então a Polônia era, né, um país, né, muito querido para anexar, né? Ele queria muito, tanto a Alemanha queria também, como, né, a União Soviética também queria um pedaço disso daí, ok? Então nós vimos aí, né,
Nesse período, né, como eu disse para vocês, tanto a Alemanha quanto a União Soviética queriam um pedaço da Polônia, e nós vamos ver aí esses dois, né, esses dois países aí criando um pacto, né, que é o Pacto Germano-Soviético, né, o pacto assinado entre a Alemanha e a União Soviética, né, que estipulava, né, um período de paz, né, durante essas duas nações, né, acordos comerciais e diplomáticos, onde um país não poderia invadir o outro, e além disso, né, eles vão invadir, né, o território da Polônia e dividir entre eles. Então, esse foi o Pacto Germano-Soviético, né? Só que aí, nesse ataque que Hitler, né, que a Alemanha vai fazer contra a Polônia, né, a gente vai ver aí, né, a Inglaterra e a França começando a declarar a guerra contra a Alemanha. Por quê? Porque a França, né, e a Inglaterra fez um pacto, né, com a Polônia, né, um pacto de ajuda mútua militar caso, né, ela sofresse algum ataque. Então, lendo aí no nosso slide, né, britânicos e franceses, eles foram extremamente vacilantes ao dar um ultimato a Hitler, né, mas discussões internas fizeram com que a guerra fosse declarada. Essa declaração de guerra vai surpreender Hitler, que havia sido convencido pelas garantias de Ribbentrop, né, ministro das Relações Internacionais, que a Inglaterra recuaria e não declararia guerra. Então aí a gente vê o início da Segunda Guerra, ok? Nós vamos finalizar aqui o nosso primeiro tempo e vamos retornar, né? Eu trouxe um pequeno videozinho também falando um pouquinho desse estopim da Segunda Guerra Mundial, ok? Calma aí que a gente já volta.